Olá, seja muito bem-vindo ao Podcast Concreto, um podcast feito para falar do tema mais inovador na área da engenharia. E para apresentar esse podcast, temos ele, o engenheiro que só escuta música cover no YouTube, Diogo Benigno. E como convidado especial desse nono programa, temos a carismática arquiteta Cláudia Schweikart. Para nos abrilhantar um pouquinho sobre BIM e Revit na arquitetura. Então prepare seu café e vem com a gente. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Podcast Concreto. Esse é o primeiro episódio que a gente está transmitindo ao vivo, certo? É só para deixar você... Não brinque comigo. Já, coração. Não foi isso que a gente combinou. Ai, vamos cortar aí, vamos começar novamente. Só para deixar ela assim, para ficar mais feliz na entrada. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Podcast Concreto. Esse é o 9º episódio, certo? Hoje nós trazemos aqui Cláudia Schweikart. Muito obrigado pela sua disponibilidade, certo? E pela generosidade. Geralmente eu agradeço a generosidade dos convidados que vêm para cá para contribuir com o projeto e falar um pouco sobre o trabalho. Eu me chamo Diogo Benigno, eu sou engenheiro civil pela Novatec e nós vamos apresentar hoje, além da nossa convidada, os nossos patrocinadores, nós vamos falar um pouquinho da convidada. Cláudia Schweikart. Fui bem na pronúncia? Schweikart, quase. Mas é um aprendizado, né? Um pouquinho a cada dia. Eu vou treinar um pouco mais o alemão. Vamos lá, ela é fundadora do SWK Studio, arquitetura, ela é arquiteta e urbanista. Possui graduação em arquitetura e urbanismo pela UFBA. Possui também especialização em BIM, modelagem, planejamento e orçamento pelo INBEC. É a fundadora do estúdio SWK, como eu disse, que é um escritório de projetos arquitetônicos e de design de interiores residencial e comercial. Além de ser vice-presidente de marketing da CEBIM, que é a Câmara Brasileira de BIM, aqui em Sergipe. Cláudia, eu vou apresentar um pouco dos nossos patrocinadores que ajudam a esse projeto acontecer. Um dos principais patrocinadores é a construtora Novatec, por motivos óbvios. Nesse episódio, o estúdio SWK patrocina com a presença da sua fundadora, certo? Halu Café, que nos fornece café aqui para o escritório. A barbearia Senhor Bigode, também na pessoa do André Pereira. E o Aruano Workspace, que é um espaço que a gente compartilha. Inclusive, a gente tem a grata satisfação de receber Cláudia aqui para poder receber seus clientes na sala de reunião ou em espaços de atendimento. É que você consegue colocar também seu endereço fiscal e seu endereço comercial, certo? Aqui embaixo tem os contatos para a gente poder tirar as dúvidas de vocês com relação a esses nossos patrocinadores, tá? Então, Cláudia, muito obrigado por participar do nosso 9º episódio. Você estreia a primeira mulher a vir, uma solicitação que o André já vem pleiteando desde o 3º ou 4º episódio. Só traz homem. Um absurdo, né? Vamos trazer que bom que mudaram essa realidade. Vamos lá. Me conte a sua trajetória. Hoje você é arquiteta, urbanista, se formou em... Arquitetura? Em 2014. 2014. E de lá para cá você veio aí amadurecendo profissionalmente, né? E hoje a gente tem você como uma referência, principalmente em BIM, em modelagem. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória. Como foi que você teve essa sacada, né? Onde a chave virou. Disse, não, eu sou arquiteta, vou ser arquiteta. Como foi que aconteceu isso para você? Tá, primeiro, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui participando desse podcast. Estou me sentindo muito chique por estar participando do primeiro podcast. É o primeiro, então, viu? o primeiro que tem uma mulher aqui também para vocês, isso já representa alguma coisa. Fico feliz por isso. Então, vou falar um pouquinho, né, dessa trajetória. Quando eu comecei na faculdade, todos os desenhos tinham que ser feitos à mão, né, lá na faculdade da UFBA, de arquitetura. Eu não tinha tanta aptidão, não tinha tanta habilidade com desenhos à mão. E também, em paralelo a isso, eu trabalhava como modelo na época, o que me exigia muito tempo fora da faculdade. Então, para mim, era um transtorno, porque não sei se você já chegou a fazer algum desenho técnico à mão. Já fiz 3 vezes a matéria de desenho técnico. Então você sabe que edificações, no curso de Tecnologia e Saneamento Ambiental e no curso de Engenharia Civil. Então você sabe o que como eu tô tenho, assim, eu acompanhei o processo de transição da prancheta para o CAD e do CAD para as modelagens, então eu sei exatamente esse ponto que você está sinalizando. Pois é, então se você errava, você tinha que refazer o desenho, não dava para apagar, né? A borracha não funcionava porque manchava o desenho, enfim. Então era muito trabalhoso,
né, demandava muito tempo, eu não tinha tanta habilidade, então era mais difícil ainda para mim. E aí eu já senti essa necessidade de aprender algum programa, mas no começo do curso era meio que proibido você utilizar um programa de computador para fazer esses desenhos, era obrigatório fazer à mão. Aí no segundo ano eu conheci a AutoCAD, vi que já ajudava, mas ainda não era algo que supria a minha necessidade. E aí foi que eu descobri o Revit, né, que é o programa que eu utilizo hoje em dia para trabalhar, e me encantei porque eu vi que ele resolvia todos os meus problemas, assim, de ter mais agilidade no desenho, de conseguir entender melhor a arquitetura. Então, para mim, foi um software que me abriu, assim, possibilidade de dizer assim, poxa, eu consigo sim ser arquiteta, né, que chegou a passar pela minha mente que eu tinha um bloqueio, né, que eu tinha uma dificuldade por não saber me expressar graficamente tão bem. E aí eu vi que era um caminho que eu poderia... Graficamente e manualmente, né? Graficamente no desenho, né, que eu falo. E aí eu vi que era um caminho que eu podia seguir, que poderia me auxiliar nesse sentido. E aí foi que eu fiz um curso fora, lá a gente aprendia também na graduação, mas eu queria aprender logo, então eu fiz um curso fora. Depois eu fiz também a disciplina que aprendia lá, então já reforçou isso para mim. E aí eu comecei a fazer todos os trabalhos da faculdade nesse software, eu comecei a buscar os estágios que usavam essa ferramenta. Então foi um direcionamento desde o início da academia, né? Então logo no começo você já buscou isso, né? Isso, mas no terceiro ano, no meio, que foi quando mudou também, eu deixei de trabalhar como modelo, comecei a buscar estágio para aprender, me encantei mesmo por essa área, e aí foi indo. E aí quando, eu lembro que meu primeiro estágio com o Revit, eu fui para a entrevista, e por coincidência, assim, Deus, eu assinava uma revista chamada AU. E nessa revista, na capa, estava falando de BIM. Qual é o nome da revista? AU, Arquitetura e Urbanismo. AU, perfeito. E nessa revista desse mês que eu fiz a seleção desse estágio, estava falando de BIM na capa. E eu li, achei interessante, mas não sabia o que era, né? Isso foi, 2011, 2012, por aí. E aí, nessa entrevista, me perguntaram o que era BIM, se eu sabia o que era BIM. E eu tinha acabado de ler. Aí, rapaz, eu arrasei na entrevista, sabia o que era BIM. Consegui na ponta da língua, fresquinho na cabeça. Foi Deus, né? Que botou aquela revista assim, eu falei, gente, olha isso, acabei de ler isso. Enfim, aí acabei conseguindo essa vaga do estágio e aí eu consegui ir seguindo nesse caminho, aprendendo cada vez mais, me encantei pela essa área de BIM. E aí, quando eu me formei, que eu comecei, de fato, a estudar mais, né? Que eu fiz a pós-graduação, que eu comecei a trabalhar como consultora BIM também para algumas empresas, como a Odebrecht, lá de Salvador. E aí que foi abrindo um caminho na minha profissão. Você teve contato na faculdade na universidade com o CAD? Tive. Teve contato com o CAD? Tive. Mas você poderia escolher, na oportunidade, em fazer... Você disse que fazia os trabalhos em Revit, mas você não tinha cadeira, né? Em Revit, na faculdade também tinha já essa opção? Lá a gente aprendia, tinha uma disciplina que era Informática 1, que a gente aprendia AutoCAD, certo? E eu cheguei a usar um tempo AutoCAD. Tive um estágio que eu só usava AutoCAD e na faculdade também. E aí na Informática 2 que a gente aprenderia o Revit, certo? Já uma evolução. Só que aí antes de chegar na Informática 2 eu já estava, precisa aprender logo. Exato. E isso já foi ofertado pela faculdade, né? Essa ferramenta ela já estava sendo ofertada pela faculdade. Mas você teve contato com outros softwares de modelagem? Tive. Quais foram e, assim, por que no final das contas, na sua opção profissional, você acabou trazendo para o Revit, né? Tá. Já que você teve como fazer esse tipo de comparativo. Então, nessa primeira disciplina também, a gente aprendeu lá SketchUp, que é uma ferramenta de modelagem, né? E aí eu comecei a usar as duas ferramentas, só que para mim era muito trabalhoso você ter que fazer um desenho em um, fazer o 3D em outro, então um corte no outro, e aí você muda alguma coisa no 3D, tem que mudar na planta, e isso para mim era uma coisa que não fazia sentido, né? Não fazia sentido algum. E quando eu conheci... É uma coisa perigosa, né? É perigosa, acontece muito de passar erros, né? É um processo que é retrabalho, o nome disso é retrabalho, você faz em um, vai ter que fazer de novo no outro, depois mudou em um, vai ter que mudar de novo do outro. Isso é um retrabalho. Mas aí, quando eu conheci o Revit, eu vi a possibilidade, né, da gente fazer tudo ao mesmo tempo, não precisar fazer de novo em outro programa, você já faz... No momento que você está modelando, você já tem a planta, já tem um corte, já tem um 3D, então você consegue ter todos esses desenhos na sua mão. Naquele momento ali, eu não sabia o que era BIM, né? Eu não entendia desse mundo ainda. Você só entendia que a vantagem era que já grande. Tinha vantagem. Eu já via assim, não faz sentido eu utilizar o CAD se eu tenho uma ferramenta que vai me dar tudo que eu preciso e vai adiantar a minha vida.
Só que naquele momento ainda, a gente não dominava tanto, né, a ferramenta. E também não existiam muitas ferramentas dentro do próprio software que nos oferecesse essa versatilidade. Porque, por exemplo, eu me lembro que existia um contrabando de pendrives com blocos de CAD na faculdade. E você tinha praticamente tudo desenhado. E na chegada do software de modelagem, você não tinha essa generosidade de informação. E isso já mudou completamente, não é isso? Hoje em dia, sim, né? Mas na época, de fato, era mais difícil, né? Porque não tinha tudo, não tinha tantas videoaulas como tem hoje, não tinha, né, tanta... Famílias, né? Famílias, não tinha tanta coisa assim, e a gente tinha um domínio menor da ferramenta, assim, principalmente onde eu estava, né, ainda estudante, meus colegas, enfim. Então, o movimento natural que aconteceu com meus colegas foi de não ter utilizado o Revit porque não conseguiam configurar bem na hora de imprimir, né? Às vezes, isso foi um gargalo, eu lembro, para muitos colegas meus abandonarem a ferramenta porque não conseguiram configurar bem, a impressão não saía tão legal em relação a penas e tal. As espessuras, né? Ficavam meio confusas, né? E aí os professores, né, falavam, não, tá péssimo, é 0. E eu falei, não, vai ser assim mesmo. Insisti, sabe? Eu queria usar aquela ferramenta e insistir. Você resistiu, ao contrário da maioria das pessoas que resistem em ir pro Revit, não é isso? Você resistiu em sair dele e voltar para o CAD, né? Eu insisti. E aí, o que aconteceu? Eu não tive a oportunidade na graduação ainda de conhecer outras ferramentas BIM. Isso eu não tive. Eu só conheci, de fato, as ferramentas CAD, né, de AutoCAD, o SketchUp. A gente trabalhava com Photoshop, também esses outros softwares, mas o de renderização também, Lumion. Mas outros softwares BIM a gente não ouvia falar. Pelo menos eu não tive a experiência de ouvir falar na graduação. Isso foi só quando eu comecei mesmo a atuar na área de BIM, entender como é que funcionava. No estágio que eu via que existia ali um software que fazia compatibilização, que era coloridinho, assim, o Navisworks, já comecei a olha, interessante. Mas isso não foi algo que veio na minha graduação, era mais mesmo para representação gráfica. E aí eu acho que a diferença, né, entre a minha experiência e a de meus colegas é que eu insisti. Eu lembro que quando eu cheguei no trabalho final da graduação, você tem a opção de fazer onde você quiser. Se você quiser fazer à mão, se você quiser fazer no CAD. É um trabalho que, em arquitetura, é muito exaustivo, é traumático para a maioria dos alunos, porque é um trabalho que a gente se cobra muito, é um trabalho que a faculdade cobra muito, que é o trabalho final para você, né, ser arquiteto. E aí eu decidi fazer no Revit, né? Até porque não faria sentido ter passado a graduação toda batalhando com a ferramenta e no final lá... Não faria sentido. Dar os méritos para o CAD, né? Exatamente. E aí foi um momento que minha orientadora, eu lembro claramente dela falando, Claudinha, você precisa fazer no CAD, porque essa impressão não está ficando boa. Aí eu falei assim, não, vamos resolver. Então eu comecei a estudar isso assim, eu lembro que eu virei noite assim, estudando como eu ia configurar aquele negócio direito, fazia teste, imprimia, voltava, imprimia, até que eu vi assim, não é tão difícil assim não. A galera não tá sabendo mexer nesse negócio. E vi que é um mundo possível, né? E, de fato, é um programa que... É um software que me abriu muitas portas depois, né? Assim, em vários sentidos, em várias experiências, em contato, né? Eu lembro que quando você veio para Aracaju, acho que em 2017, 2018... 2018. E você estava naquela fase um pouco transitória, ainda Salvador, metade lá, você acho ficava... que foi aí, 2017, finalzinho de 2017. E uma das portas de network que você teve aqui foi quando a gente tinha os cursos, né? Exatamente. Que você conhecia muitas pessoas, que vinham professores, vinham alunos, vinham arquitetos, vinham engenheiros. Isso é importante porque era uma forma de você não só criar autoridade, que foi uma coisa que você construiu muito bem, e também de você se relacionar, Sim. Né? Porque como encontrar tantos profissionais ou futuros profissionais quando você sai da academia? Não tem mais esse contato todo, né? Então, foi uma forma também de gerar esse tipo de relacionamento, não foi isso? Exatamente. E até a própria experiência que eu tive na Odebrecht, que é uma grande construtora de Salvador, Brasil, né? Nível Brasil. Foi de uma conversa com uma colega minha que falou assim, Cláudia, você conhece alguém que ensina Revit? Porque eu preciso levar um curso lá para o trabalho, tal, que ela trabalhava lá. E aí eu falei assim, rapaz, conheço. Eu não tinha dado nenhum curso ainda, tinha acabado de me formar. Tinha o quê? A experiência que eu tinha era da prática, né? E de docência, como é que se chama? Mentoria na faculdade, né? Que eu fazia a monitoria, na verdade. Monitoria na faculdade, que era a experiência que eu tinha com a aula.
E aí, quando ela falou dessa oportunidade, eu falei, rapaz, eu vou e você não precisa nem me pagar por isso. Eu preciso só colocar em prática esse trabalho. Vou, me diga o que é que você precisa, eu vou, a gente faz lá. Se vocês gostarem, ótimo. Senão você procura outra pessoa, né, e você paga por isso. E aí deu certo, eles adoraram a experiência. Acabei fechando lá com eles um contrato de consultoria também em um determinado projeto. Mas isso foi dessa experiência que eu tinha adquirido durante a graduação em uma ferramenta que me abriu essa porta. E depois disso veio outras experiências, e eu comecei a dar cursos e enfim, por conta dessa insistência. Isso a gente já sofre tanto com a construção, os métodos construtivos não serem tão tecnológicos, né? A parte de projeto, ela também precisa fazer essa evolução. A gente já teve algumas conversas aqui com o Ricardo Almeida também, que é um entusiasta das ferramentas de modelagem, e é meio que um caminho que não tem ré, né? Você precisa realmente se adaptar. E o que eu observo, como eu te falei, eu fiz desenho técnico em 3 cursos. Eu observo que existe uma resistência de mudança de ferramenta. Mesmo até que as pessoas tenham o conforto, estejam na zona de conforto de fazer um projeto na ferramenta que está mais adaptada, como por exemplo o CAD, ela sabe que o Revit é uma vantagem. O Revit ou uma ferramenta de modelagem é muito mais vantajoso, né? Por que tem tanta essa resistência? Você consegue, dentro dos seus cursos, entender dos alunos quais são as dificuldades que eles encontram e por que eles resistem tanto? Então, eu acho que de fato é a zona de conforto de você não querer aprender coisas novas. E isso vale para tudo, né? Não só para essa ferramenta que a gente usa na arquitetura. A maioria das pessoas tem medo ou não querem aprender coisas novas. Isso eu falo assim diariamente com as minhas estagiárias, com os meus alunos. Não tenham preguiça de aprender coisas novas, porque vocês vão ter que aprender. Que eles falam assim, não, agora que eu já aprendi o Revit, Deus me livre aprender outro programa. Não tem que aprender, porque daqui a pouco vai aparecer um programa melhor, que vai te ajudar, vai te dar mais suporte no projeto, que vai ser um facilitador. Então, você tem que aprender. Não pode ter a preguiça de aprender. E a maioria das pessoas tem essa resistência por estar ali na zona de conforto. Já sei isso. Por que eu vou parar agora e estudar para aprender uma outra coisa, se aquilo ali me atende? Só que a gente também tem que entender o que está atendendo, né? Porque essa questão do retrabalho é algo que a gente não costuma precificar dentro do escritório de arquitetura. Quanto custa você fazer isso em um programa e depois fazer aquilo de novo? A gente não precifica isso, né? Quando vai um erro para a obra, a gente sabe mais ou menos aquele custo que deu de erro, né? Pode ter sido um erro de desenho, mas o tempo que você gasta fazendo isso num programa, fazendo de novo, alterou. Eu lembro de um estágio que eu fazia, que era no AutoCAD ainda, que a gente teve, era um edifício multiresidencial, né, de não sei quantos andares, e a gente teve que alterar as esquadrias. E aí lá vai eu mudar todas as plantas, todos os detalhamentos de aramolhado, porque aparecia essa janela nos banheiros, mudar todos os cortes. Eu falei assim, gente, não faz sentido nenhum a gente estar usando esse programa. Olha o tempo que vocês estão gastando aqui fazendo essa alteração, não tem sentido nenhum. Isso eu era estagiária ainda, eu já tinha essa compreensão. E agora, à frente de escritório, que eu vejo que não faz sentido. Gente, como assim? Um escritório permite que isso aconteça? É um tempo perdido, é um tempo que você vai estar gastando fazendo algo que vai ter retorno financeiro para você, e você fica ali gastando, redesenhando, não faz sentido nenhum. Né? É um tempo que você podia estar fazendo outros projetos, enfim. E a gente tem, e na verdade, quando a gente fala de BIM, né, aí, tirando um pouquinho o Revit do foco, a gente tem que entender que a construção civil hoje, ela não está funcionando bem, né? E vocês fazem obra, vocês entendem isso até melhor do que eu. Então, a gente tem que encontrar meios de fazer com que isso funcione. O BIM é a solução? Não sei. Né? Mas é uma ferramenta que contribui, caminho, né? É um caminho. É uma possibilidade de melhorar nossos produtos finais, que são as obras, né? O que a gente entrega. Como é que pode melhorar? A gente pode fazer compatibilizações para evitar erro lá na frente. A gente pode ter uma noção melhor do custo e fazer esse planejamento físico-financeiro de uma forma mais assertiva. Então, o BIM vai trazer ferramentas para a gente melhorar essa situação, porque o que acontece muito hoje é que a gente também se acomodou, né? A gente entende que
um atraso de uma obra de 6 meses é algo normal e aceitável no mercado. Um prédio que demora 6 meses para entregar é algo normal e aceitável. Imagina 6 meses de salário. De salário, de equipamento, de aluguel de equipamento, não é normal. Assim, não é normal, não é aceitável. Então, a gente tem que entender que não tá bom, não, do jeito que tá. Se o BIM é uma possibilidade, vamos atrás do BIM. Se não é o BIM, vamos atrás de outra possibilidade. Mas a gente tem que melhorar um mercado que está um dos mais atrasados em termos de tecnologia, como você mesmo falou, um dos mais arcaicos. Você não tem isso no automobilismo, você não tem isso na indústria naval, você não tem isso na indústria de eletrônicos. Todos os projetos têm uma otimização muito mais assertiva do que a engenharia ou a arquitetura juntos, né? É, um dos mais arcaicos e um que mais movimenta a economia. Então, assim, não faz sentido a gente manter as coisas do jeito que estão. Deixa eu te perguntar uma outra coisa que também acho que não faz muito sentido. E como é que você lida com isso dentro do seu escritório? Você tem uma preocupação, você utiliza uma ferramenta, você modela, você estuda, você vê qual é o método construtivo, você dimensiona, você coloca no seu template, depois a gente vai falar de template também, e você vai fazer com que o seu cliente receba um bom projeto, né? E ele vai precisar, paralelamente à arquitetura, na maioria das vezes, logo depois que você começa a arquitetura, trabalhar com outras disciplinas. E aí a ideia seria que houvesse uma conversa entre essas outras disciplinas e a sua arquitetura, gerando uma compatibilização, né, para evitar que você chegue na obra com surpresas, né? Geralmente isso ocorre, geralmente não ocorre. Como é que é esse percentual dentro dos seus clientes? E como é que você conduz para que isso não se repercuta de forma negativa no seu projeto? Então, isso, na verdade, eu já começo a conversar com meus clientes, independente se ele está interessado em BIM ou não, explicando o que é BIM. Eu acho que a maioria deles não gosta, inclusive. Eu falo disso o tempo inteiro no meu Instagram, né? É a testemunha do BIM? É a testemunha do BIM, né? Eu tenho amigos que falam assim, eu adoro o Revit, não sei nem o que é o Revit, né? Sim, que eles leem lá. Não sei nem o que é, mas eu adoro o Revit. E acho que a ideia é essa, né? A gente ir passando o que é importante, disseminando o que é importante. Então, quando eu vou apresentar uma proposta financeira de quanto vai custar o meu projeto, eu já falo que eu trabalho em BIM, explico como é todo o processo e eu falo da importância de ter parceiros que também trabalhem em BIM para que o fluxo siga normalmente. Então, eu faço essa testemunha de Jeová também na hora do convencimento do cliente fechar esse projeto comigo. E aí, por sorte, acho que quase todos os projetos que eu fiz tiveram também os complementares, os parceiros em BIM, inclusive vocês são muitos deles, né? Eu acho que só tive uma experiência que não deveria ser assim, mas aconteceu, inclusive eles são engenheiros, enfim. Uma experiência que aconteceu deles não contratarem os complementares em BIM, eles contrataram estrutura, contrataram arquitetura e os complementares não foi feito em BIM e não foi contratado no momento do projeto, né? E aí já enxerga uma coisa que você não gosta, né? Que é o retrabalho de repente essas interferências chegarem para você para soluções posteriores ao projeto executivo ter sido... Quantas palavras, né? Que lindo! E foi isso que aconteceu. Não tem erro, não tem como. Aí, quando começou a obra, falou assim, Cláudia, tem uma tubulação passando aqui e vai conflitar com a janela. Tem como a gente mudar essa janela de lugar? Eu falei, não. Mas a tubulação tem, né? A tubulação tem. Aí eu falei assim, me mande o projeto, né? Vamos analisar. Aí chega o projeto 2D para a gente fazer essa análise. Mas é uma obra que já está acontecendo. Então, então o custo dentro do que você está me dizendo, foi o que também me trouxe para esse tipo de análise prévia. Porque eu trabalhei em uma obra que era uma obra que precisava acontecer muito rápido e que existiam diversos escritórios trabalhando no projeto e que ninguém era responsável por fazer uma coordenação desses projetos. Até porque não eram utilizadas ferramentas BIM nessa época, dessa obra não estava sendo implementado. E a quantidade de tempo que eu e os outros engenheiros de campo precisavam estar junto com os fiscais, ou seja, tinha horas que a gente tinha 6 engenheiros conversando no campo para definir qual era a solução que ia ser empregada, que era uma coisa que nitidamente precisava ter sido discutido em escritório de projeto, que é mais barato. Mais barato. Porque a obra estava rodando, né? Então a interferência estava ali, eram interferências importantes, estrutura com ar-condicionado com esquadria e com gesso, e tudo isso você precisa definir previamente, né? E essa compatibilização, ela cada vez mais vai ser mais solicitada, né? Você não tem alternativa. Você chega lá na obra...
Senão vai você vai ter voltar que pro fazer arquiteto. compatibilização lá e o custo de você mudar um material, mais tempo de equipe, equipamento que você vai ter que deixar mais tempo lá. Então, assim, é muito mais caro. É muito mais caro. E, às vezes, também, essa é uma questão cultural também importante da gente entender, que a maioria das pessoas tem a impressão de que o projeto serve para dar ideias, né? Sim. Você está contratando um arquiteto para dar ideias. E não é. A gente é contratado, na verdade, para fazer o projeto, e o projeto funciona como um planejamento para esse cliente. Um planejamento de como ele vai executar, né? Com quanto tempo ele vai executar. Quanto ele vai gastar. Quanto ele vai gastar, por onde ele vai seguir. Então, não é para dar ideias, é para nortear, é para orientar ele na hora de executar o que ele está querendo, seja o empreendimento, o sonho da casa, enfim. Então, é uma mudança cultural, porque os clientes não entendem, né? A maioria pega o estudo preliminar e fala que já pode começar a obra. Tem os que não entendem e que não querem entender, e tem os que entendem e fazem questão de acreditar nos profissionais que contratam, né? E esse é o cliente que, assim, na maioria das vezes a gente vai acabar buscando, né? Sim. Porque o processo de catequização do cliente... Exatamente. É isso que eu ia falar. A gente tem que ter esse trabalho. Esse trabalho, ele acaba sendo muito cansativo, e a gente vai buscar fazer isso cada vez menos. Mas para que isso ocorra, para que esse trabalho da gente diminua, a cultura tem que se instalar nos clientes, né? E é um trabalho que também é longo, também não é uma coisa simples. Mas eu ouvi você falando uma palavra aí, eu vou mudar um pouco o rumo da conversa. Você falou uma palavra aí que você, quando projeta, você projeta um sonho para um cliente, Sim. seja residencial, seja comercial. Aí quando você vê uma casinha assim, o que é que você enxerga, como é que você tem esse trabalho aí? Essa foto, inclusive, foi tirada pela cliente, né? No pôr do sol. Olha aí a sombra dela. E quando você vê esse trabalho na condição que está, como é que você se sente? Assim, essa casa em especial foi assim um sonho compartilhado. Muito posso querida, dizer, né? assim, são clientes queridos, são grandes amigos. Então, assim, e a gente é assim, a mesma faixa etária. Então, eu entendo a dificuldade que é de construir esse sonho na idade que eles têm, na condição que eles têm. Então, na correria que eles vivem. Então, assim, foi um sonho compartilhado porque a gente entendeu o sacrifício que eles iam fazer para realizar esse sonho e chegou junto, falou assim, vamos fazer o possível. Vamos fazer um projeto que caiba dentro do seu orçamento. Desde o começo com essa clareza, né? Desde o projeto. Desde o começo com essa clareza, que é uma coisa que às vezes eu sinto falta. Essa transparência e essa confiança do cliente dizer, olha, eu só posso gastar até tanto. E não deixar a coisa avançar e lá adiante ele descobrir, rapaz, e talvez se eu não conseguir gastar isso tudo, qual é a solução? Aí volta para retrabalho. Né? Inclusive, esse é um projeto que a gente alterou algumas vezes para caber dentro desse orçamento, né? No final, acabou que eles abraçaram e resolveram fazer tudo, mas que a gente foi fazendo vários orçamentos prévios, né, estimado, para que eles tivessem uma noção se era aquilo mesmo. Então, a gente fez algumas alterações na arquitetura para que aquilo fosse possível e factível de ser realizado. E essa é uma das coisas assim, que eu prezo muito na minha profissão, que é de construir os projetos que eu desenvolvo, né? Para mim, não adianta, assim, não faz o menor sentido eu fazer o projeto mais lindo do mundo se o meu cliente não conseguir executar aquele projeto. É uma frustração, né? É uma frustração do cliente, é uma frustração minha, e para mim aquilo não vira arquitetura, aquilo é só um desenho. E eu não estou aqui para fazer desenho, né? Lógico que vai acontecer de um cliente ou outro não conseguir executar, isso acontece, né? Não vou dizer que nunca vai acontecer. Mas tem essa preocupação, né? Mas eu tenho essa preocupação. E assim, eu tenho a felicidade de que a maioria dos meus clientes conseguem executar a obra, e a maioria das obras são fiéis, assim, ao que a gente projetou e planejou juntos, que é um sinal de que a gente está conseguindo ter essa comunicação e eles entendem o que eles querem, se é aquilo que eles querem, e por isso que eles conseguem executar conforme a gente planejou. Vou pegar um gancho dessa sua fala, e aí você vem para projetei e vai ser executado aquilo que a gente projetou. Então, você teve o cuidado de entender custo, teve o cuidado de entender desse cliente prazo, tudo, plano de necessidades, tudo que o seu trabalho pede. Aí você vai para o cliente e perdi o fio da meada, mas eu vou voltar. Viu? Vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Ele Achei. Eu não colei não aqui. Eu achei sozinho, da minha cabeça. Para você ter a quantidade de informações para o cliente executar a obra, você não consegue fazer com estudo preliminar. Exatamente. Que foi o que você acabou de dizer há um tempinho atrás. Então, às vezes, o cliente pega aquele estudo preliminar e fala, pronto, posso começar a obra.
Não pode. E ele não consegue, até consegue, mas ele vai ter que extrair essas informações de algum lugar. Ou inferir essas informações, arbitrar e sabotar talvez o projeto. Não é isso? E aí eu queria entender como você organiza os seus escopos, né? Como é que você fala para o teu cliente, olha, eu tenho fases e tenho escopo. Como é que você organiza isso dentro do seu estúdio? Então, isso já aparece desde da proposta financeira, certo? Eu tenho uma proposta que ela não é convencional, aquela proposta que a gente apresenta o nosso valor de serviço, né? Ela não é convencional, não é aquela folhinha 4 do Word, não é isso, é uma apresentação. Perfeito. Então, nessa apresentação que eu já começo a falar de BIM, e aí eu tenho uma página, né, que é o momento que eu falo do escopo, que é o quê? O que o cliente quer e o que a gente está entendendo que o cliente quer. Aquele momento é o momento de a gente dizer assim, ó, é isso, é isso. E aí, esse mesmo escopo que a gente valida vai para o contrato e é o que a gente tenta seguir até o final. Lógico que pode acontecer do cliente falar assim, como aconteceu já, não quero piscina na casa, não quero piscina. E a piscina não fazia parte do escopo da residência. E lá na frente ele falar assim, não, resolvi fazer uma piscina. E isso acontece. Ganhei, né? Uma piscina. Ganhei. Pode acontecer. Pode acontecer. Acontece. E a gente vai, né? Lógico que a gente não vai ser também rigoroso ao ponto de dizer, não, agora, né? A gente vai analisando caso a caso. E também eu explico como são todas as etapas desde a proposta. Então, é uma página para falar de cada etapa. Estudo preliminar é isso, você pode alterar até aqui. Anteprojeto é isso, projeto executivo é isso, projeto legal é isso. Vamos falando de toda etapa. Então, o cliente ele começa a entender desde já a importância que esse processo tem para mim. Isso, de fato, é algo que eu sou chata. Vocês sabem, né? Sim. Que eu sou chata com o cumprimento desse processo, do escopo, para que o final fique conforme a gente planejou e bom para todo mundo. Porque eu já entendi que no meu escritório não adianta, não funciona pular etapas. Não funciona lá na frente, vai dar estresse, tanto para mim quanto para o cliente, porque eu posso ter me passado em alguma coisa, se eu não fiz esse passo a passo, ele pode receber alguma informação errada de quantitativo, então gera um estresse para os dois lados. São desgastes desnecessários. Né? Tem gente que não enxerga essa necessidade dessa clareza e os desgastes vão acontecendo, a relação vai se desgastando, não encontrei outra palavra, mas vai se desgastando e poderia ser evitado. Exatamente. Né? E eu acho isso um comprometimento de responsabilidade. Né? Eu acho interessante esse tipo de observação que você faz no seu trabalho. Isso é uma qualidade que a gente tem, a parte de chata não, mas exigente, talvez, para que isso ocorra dessa forma. Né? Não tem jeito, não tem segredo. É uma briga que eu compro, sabe? Eu costumo falar também que meu projeto ele não é feito rápido. Eu trabalho em Revit, trabalho em BIM. Não, quem trabalha em BIM não faz o projeto mais rápido. Isso é a maior mentira. Eu quero até olhar para a câmera para falar, se você encontrar alguém que faz projeto em BIM e fala para você que vai fazer mais rápido do que alguém que faz em CAD, é mentira. Né? Pode acontecer de ser mais rápido? Pode. Mas como eu estou deixando de perder tempo com o desenho, eu ganho tempo para me preocupar com outras coisas. Para inserir mais informações. Para inserir informação, para fazer essa compatibilização. Quando eu começo a modelar em 3D, eu começo a ver coisas que eu só veria na obra. Então, essas coisas assim eu estou resolvendo e eu preciso do meu tempo para resolver. Não adianta fazer rápido. Isso que você falou que é interessante. Assim, quando eu começo a modelar, eu começo a ver coisas que eu só veria na obra. Tem pontos da arquitetura que são cegos. Sim. Né? Então, você faz uma fachada, você está mostrando a fachada ali, você faz um corte, você está mostrando realmente aquele corte, mas tem pontos da casa que você não sabe como é que o arquiteto deseja que fique. Uhum. Né? E o modelo trouxe também esse tipo de análise. Né? Qual é a vantagem disso? Você não permite que haja uma interpretação errada, por exemplo, de um estruturalista no intuito de colocar elementos onde você não desejaria. Uhum. E se você descobrir isso quando a obra já estiver edificada? Pois é. Eu não tinha esse elemento aqui. Mas não tem como você discutir, porque não existe um modelo, né? Uhum. Então, essa informação ela não foi esmiuçada na época correta, né? Exatamente. Eu acho bem interessante essa preocupação também. É uma outra vantagem para a arquitetura, né? Essa condição de se proteger, né? Não, só tem vantagem. Então, assim, eu sou chata mesmo com essa relação dos prazos, de ter que passar por todas essas etapas, porque em cada etapa eu vou inserindo um pouquinho mais de informação, vou validando aquilo, o cliente também vai validando, é importante essa validação dele durante o processo, não só no final. Então, assim, é um trabalho de formiga, né? Tem cliente que não vai entender.
Mas tem cliente que vai entender e aí você vai trabalhando isso até E quando o cliente, dentro da sua apresentação, claro, você falou que é uma apresentação completa de catequização, você vai mostrando, né? Eu tenho um projeto de arquitetura, mas o projeto de arquitetura tem necessidade de um projeto de forro, de um projeto luminotécnico, de um projeto de pontos, de um projeto de paginação, né? Que não é só aquela informação de planta e pronto, né? Não é um desenho ou uma planta humanizada que vai dar todas as informações, né? E o cliente precisa entender a profundidade desse trabalho, né? Porque ele não consegue executar sem um projeto executivo, não é verdade? Sem um projeto completo. Eu também costumo dar para o cliente opções, né? Na hora de fechar o valor, eu não dou desconto, mas eu consigo tirar serviços. Então, por exemplo, eu coloco lá que eu vou fazer o levantamento cadastral, se for uma edificação existente, né, de reforma, de interiores, eu coloco lá que eu vou fazer o projeto, eu coloco lá que eu vou fazer o acompanhamento de obra, eu coloco lá que eu vou dar os quantitativos, eu coloco lá que eu vou fazer o projeto de marcenaria. Então, eu vou dando as opções para o cliente, para ele entender que é muita coisa o que eu estou entregando para ele, não é só um projeto. São muitas entregas, São né? muitas não é um entregas. projeto só... E aí, se o cliente fala assim, poxa, Cláudia, passou do meu orçamento, é mais do que eu poderia, vamos sentar aqui, vamos ver se a gente consegue tirar algum desses produtos, que eu chamo de produto, essa parte que eu entrego. E aí ele vai vendo que tirando aquele valor ali, diminui a proposta, mas também deixa de ter alguém acompanhando a obra, deixa de ter um quantitativo que vai facilitar na hora de fazer compras. Então, ele vai validando que é difícil mesmo dar um desconto em cima de um projeto, né? Claro. Porque o trabalho sempre é trabalho, né? E outra coisa que eu queria ver com você sobre trabalho é sobre template. Né? Certo. O template é uma coisa que a gente sabe que você trabalha nele, né? Você amadurece ele, você insere informações que geralmente são com muito suor que você vai descobrindo, muitos erros e você vai ajustando. Né? Como é que você entende essa ética do template? Né? Porque é usual a solicitação do modelo, né? E assim, alguns arquitetos não entregam o modelo por conta disso, né? Uhum. Como é que você tem esse relacionamento com o seu template? Então, eu penso o seguinte, e é o que eu falo muito tanto no meu curso para meus alunos, que no curso que eu tenho online, eu entrego um template, certo? Que é o template do meu escritório. Eu mudo alguma coisinha ou outra ali para ficar mais fácil deles personalizarem, mas é o template que eu uso no meu escritório. Mas eu falo que não é o template que eles vão usar na vida deles. É um template que eles vão ter que adaptar, e se não adaptar não faz sentido, na minha cabeça. Porque cada escritório vai ter uma maneira de se expressar graficamente, né? Vai ter uma cor que vai gostar mais de usar, vai ter um tipo de texto, vai ter um símbolo diferente, vai ter os materiais que mais gosta de trabalhar. Os materiais da região que aquela pessoa está projetando. Da região. Então, assim, da tipologia do projeto que a pessoa faz, às vezes eu entrego um template que é de interiores, a pessoa não trabalha com interiores, mas consegue usar ali para fazer alguma coisa diferente. Então, eu entrego um material que é o que eu uso de fato, mas entendendo que a pessoa vai pegar aquele material, ela vai aprender como é que usa, porque no momento que eu desenvolvi esse template, eu fiz, através do suor, né, que você falou, muitas adaptações dentro dele, para que ele atendesse melhor as minhas necessidades. Claro. Então, algumas coisas que eu desenvolvi, algumas famílias, algumas coisas específicas, eu tenho que ensinar a pessoa a usar. Por isso que a importância do curso está sempre aliado também a esse template. Então, eles aprendem a usar. E a partir daquele aprendizado do que eles entenderam, eles vão dizer, ó, isso é legal para mim, isso não é legal para mim, isso aqui eu não preciso. Isso não funciona para mim, para o meu cliente, né? Então, o template, ele tem que ser personalizado. Não tem como a pessoa ter um template de outro escritório e dizer que ali está satisfatório para eles. É impossível, porque não vai ter a sua representação gráfica, não vai ter a sua cara e não vai ter a forma que você gosta de trabalhar. Então, de fato, não vai ser um template para você, vai ser o template de outra pessoa que você está usando. E aí, em relação aos parceiros, como é que eu costumo fazer normalmente? Quando eu trabalho com outros parceiros, eu normalmente envio IFC, né? Porque tem gente que não vai trabalhar com Revit, enfim. E envio também o Revit, porque eu acho mais fácil, acho que facilita a vida. Mas eu costumo limpar tudo antes. Só fazer uma pergunta de aluno. Explicar para quem não está claro assim, essa sigla IFC, o que é que significa? Pronto. IFC é um formato neutro que a gente tem dentro do BIM, certo? Que a maioria dos softwares oferece isso, os softwares que trabalham em BIM, né? Que a gente consegue usar esse formato neutro para trocar informações entre softwares diferentes. Então, vou dar um exemplo. Eu trabalho com Revit e Diogo trabalha com o Eberic.
Então, é um programa diferente, de fornecedores diferentes. Os dois são BIM, né, trabalham em BIM, mas eles não têm a mesma linguagem, digamos assim. Então, quando a gente gera esse formato IFC, ele consegue pegar esse arquivo e inserir nesse programa dele, que é diferente do meu. E esse IFC ele vai rodando em qualquer programa BIM. A ideia do IFC é esse, né? É que a gente possa fazer com que esse modelo que a gente produz durante o projeto possa estar circulando em qualquer software que trabalhe dentro dessa metodologia BIM. Então, eu gero esse arquivo IFC, que é esse formato neutro, e também entrego o arquivo nativo de Revit para a pessoa poder utilizar. Mas o que eu faço? Eu limpo esse arquivo, até para ele não ir muito pesado. Não ir com informações desnecessárias. E envio basicamente o modelo. Minhas famílias vão. E eu não me importo, eu não tenho essa preocupação de falar assim, fulano vai ganhar minha família de graça. Isso para mim não é meu foco. Eu não tenho o objetivo de vender famílias. Eu nunca vendi famílias no meu Instagram, na minha profissão. Eu entrego as famílias quando eu dou um curso, porque eu acho que é um produto, né, que vai ajudar a pessoa a ter mais agilidade, não tem problema nenhum. Não tenho esse objetivo de vender, então também não tenho, né, problema nenhum em entregar o meu arquivo com essas famílias. O template eu dou uma limpada, óbvio, para facilitar para a pessoa mesmo, e também que aí não acho necessário e tanta informação. Perfeito. Você estava me falando sobre cursos. Tá. Você estava me falando sobre aulas, sobre seus alunos. E aí a gente precisa saber onde é que a gente encontra a Cláudia. Né? Tá. Onde é que Cláudia divulga o trabalho e onde é que Cláudia oferta esses cursos. Me fale um pouquinho sobre essa sua jornada que a gente tem acompanhado e tem torcido para que seja de sucesso, assim como como são seus projetos. Onde é que a gente vai encontrar você para esse tipo de produto? Me conte tudo aí. Quer que eu abra alguma coisa assim, parecida com um Instagram seu? Perfeito, arrasou. Você Ele tem canal, faz né? tudo. Aqui embaixo a gente vai deixar todos os contatos da Cláudia, tanto o link do Instagram, o canal do YouTube dela, então você já entra lá, se inscreve, certo? Dá uma contribuída também com o canal, e tem o Instagram, e a gente deixa todos os links aqui embaixo, tá beleza? Então, vamos lá, me fale Instagram... sobre essas portas aqui que você está construindo. O Instagram é SWK Studio, e lá eu gosto muito de falar que lá é o meu canto, né? Lá eu vou compartilhar tudo. De forma leve, né? A gente observa, né? De forma leve. Você tem nos rios você faz aquelas, como é que chama? Os rios. Bem humorados. Aquelas gracinhas, né? Isso. Umas vergonhas alheias que eu passo lá na internet. Então, eu falo muito de BIM, falo de interiores, falo do meu curso, dos meus cursos, falo dos projetos, mas eu também falo um pouco do que eu gosto. Então, mostro meus cachorros, né? É um lugar assim que é meu canto. Faz visita de obra, né? Faço visita de obra. Então, é nesse lugar que eu encontrei assim, a coragem de me expor, né, enquanto profissional, e também de expor o meu trabalho. E aí eu falo também da parte do curso lá e dou bastante dica em relação ao curso, porque eu acho que é um canal que eu encontrei essa coragem para compartilhar meu trabalho e compartilhar as coisas que eu aprendi ao longo desse processo, né? Ao longo dessa jornada que a gente conversou aqui. Então, tudo que eu consegui aprender, eu posso compartilhar. Esse viés de professora, né, que existe já. Tudo que eu aprendi posso compartilhar. Eu encontro esse canal aí de compartilhamento. E aí, o YouTube é outro canal recente, né? Que também é SWK Studio, acho que é assim que procura. Que tem poucos vídeos ainda, né? Nesse caso só tem um, mas em breve vai sair mais vídeos. Mas já estão produzidos, você está só organizando o calendário de lançamento, né? Exatamente, isso. E aí lá eu também encontrei outra possibilidade de falar com mais calma sobre esses conteúdos que eu abordava no Instagram, porque o Instagram é uma ferramenta de comunicação rápida, né? Você tá lá vendo, às vezes você passa sem querer na página da pessoa, achou interessante, você fica, mas você não vai lá para pesquisar, nem, né, se debruçar. Nem amadurecer conhecimento. Conhecimento. E eu acho que o YouTube é esse lugar, que as pessoas vão para pesquisar, para descobrir como é que faz tal coisa. Então, eu acho que lá as pessoas chegam com mais calma, né, com mais interesse do estudo em si. Então, acho que lá vai ser o lugar que eu vou ter mais espaço para falar e mais tranquilidade para falar as coisas que eu aprendi e que eu gostaria de compartilhar com outras pessoas. Perfeito. Cláudia, agradecer. Já? Já. É isso que eu estou dizendo. A gente tem que fazer ao vivo.
Porque quando a gente começa, a gente precisa finalizar. Mas assim, tem uma proposta que é do Yuri, de fazer um episódio ao vivo. Mas aí ele fez, olha, para não ficar nesse primeiro momento com esse receio, vamos chamar mais umas 2 pessoas e você está convidada? Tá certo? legal. Então a gente vem e faz uma mesa. Mesmo, né? Ao vivão. Aí a gente faz, já lança direto. Dá. Agradecer assim, pela contribuição, pela generosidade, pelo sacrifício de vir aqui num sábado, né? Fazer essa colaboração com o nosso canal. E se alguém tem alguma sugestão de tema ou se tem alguma dúvida sobre o que a gente conversou aqui, pode deixar aqui embaixo nos comentários, certo? E deixar o like, claro, e se inscrever no nosso canal. E fica à vontade, Cláudia. Então, eu que agradeço mesmo. Assim, foi uma delícia mesmo essa conversa. Gostoso, gostei, né? gostei. É bom. Eu até esqueci dessa câmera. Eu vi até ele falando assim, olha pra cá. Esqueci mesmo. Senti que eu tava num bate-papo aqui. E queria parabenizar vocês pela iniciativa, pelo canal, que tá super de sucesso. Muito obrigado. Ainda mais sucesso pra vocês. Vocês sabem que vocês são os queridos pra mim. Então, tudo que vocês chamarem, eu vou topar. Já topei. Tamo junto. E é isso. Obrigada. Obrigado. Um abraço, pessoal. Até mais. O podcast Concreto é um oferecimento da construtora Nova Tech. E este episódio foi roteirizado por Diogo Benigno, produzido, gravado e editado por André Wallace, esse que vos fala. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio. Se você escutou por um agregador de áudio, a gente também produz esse conteúdo em vídeo, então você pode conferir no YouTube. E você também pode ver mais trechos desse episódio no Instagram da Nova Tech. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Fique em paz, seja feliz e vamos às obras.